Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca SRM, que no caso é o modelo 261M. Então esse é um canivete que eu estava bem animado para conferir pessoalmente, é um lançamento da SRM que eu acho que ficou muito bacana, sendo que a gente tem três versões dele disponíveis aqui no Brasil. A gente tem essa primeira versão que conta com cabo em G10 na cor preta e com a lâmina na cor prata, feita com aço 154 cm. E a gente também tem essa segunda versão aqui, também feita com aço 154 cm, porém com o G10 na cor verde, que eu acho que ficou muito bonito, e com a lâmina com esse acabamento Black Stonewashed, que também ficou aí muito interessante. Uma coisa que eu gostei desse modelo foi o clipe dele, então, esse clipe na cor preta com esse detalhe ali nas quinas, eu acho que ficou um contraste bem bacana. E aqui a gente tem então também uma terceira versão que também conta com o G10 na cor preta, porém com uma lâmina com aço laminado, né? Então a gente tem dois tipos de aço, três, digamos assim, que fatias de aço. Aqui no meio a gente tem o aço 140 CR, sendo que aqui nas laterais a gente tem algum outro aço inox, que eu não achei então a informação de qual aço é no site da SRM, mas daqui a pouco eu comento um pouco mais para vocês sobre os aços e as faixas de dureza, sendo que esse é um dos novos modelos que chegou então lá no site da Wolf Attack. Lembrando que como a Wolf Attack é uma parceira do canal com cupom EDC Brasil, você tem lá 5% de desconto em todo o site, inclusive em todos os canivetes da SRM. E chegaram uma série de novidades, como por exemplo, o novo canivete da Wolf, o SRM 255L na versão da Wolf, tanto na versão Full Black, como também nessa versão aqui com a lâmina prata e o cabo preto. Então ficou um canivete realmente muito bacana, que depois eu vou trazer o review para vocês, e mais uma série de outros modelos novos, como por exemplo o modelo 251, então esse aqui com as talas em fibra de carbono, que depois eu também vou trazer o review para vocês. Também chegou aí a reposição de estoque de uma série de modelos que bastante gente estava esperando, como por exemplo o modelo 238X, que também chegou inclusive aí com uma nova cor, essa cor aqui com o cabo amarelo e a lâmina preta, que também ficou muito bacana. E eu vou postar para vocês então reviews separados de cada um desses modelos, mas eu quis começar então pelo modelo 261M. Eu já escolhi o modelo que eu vou comprar, é esse aqui, então com a lâmina prata. Eu gosto bastante de canivetes nesse estilo, mas eu acho que as três versões estão aí muito interessantes. É só para tirar as caixas aqui da frente, deixa eu mostrar para vocês o que vem, aquela caixinha bem simples da SRM, com o padrão aqui a gente abrindo. O canivete vem então dentro desse plástico, dessa bolsinha aqui que tem então esse fecho, e também aqui dentro desse plástico com um pacote de sílica. Para quem já conhece a SRM, vocês sabem que ela é uma marca com custo-benefício muito bacana, e nesses modelos novos não é diferente. Então eles realmente estão entregando muita qualidade pelo preço, sendo que esse é um canivete que, começando a comentar sobre as dimensões totais dele, é o modelo que tem aí 18 centímetros de comprimento total, com 7,3 centímetros de lâmina. Eu vou começar aqui fazendo as clássicas comparações de tamanho do canal. Então a gente tem aqui em relação ao Ontario Hatch 1, então dá para ver que é um canivete menor que o Ontario Hatch 1, e aqui em relação ao Ontario Hatch 2. É um canivete então muito próximo aí em tamanho ao Ontario Hatch 2, em comprimento total. O ângulo da câmera aqui engana um pouco, mas continuando aqui comparando também, por exemplo, com alguns outros modelos da própria Wolf Attack, também produzidos pela SRM, a gente tem aqui em relação ao Wolf Attack 9008 e ao Wolf Attack 9201, que bastante gente já tem. E embora ele realmente seja um canivete menor, por exemplo, que o 9201, o ângulo da câmera aqui também engana um pouco. Então se a gente trocar aqui para mostrar para vocês, por exemplo, dá para vocês terem uma noção. É um canivete que eu achei muito diferente. A lâmina dele, ela tem um formato, eu não sei exatamente como a SRM chamou, mas uma espécie de um chips foot ali, mas com um pouco de curvatura aqui nessa parte. Eu achei que ficou uma lâmina muito bacana, por exemplo, para vir aqui e fazer algum corte, então realmente deslizando nesse sentido. Para, por exemplo, vir aqui também descascar uma laranja, acho que ele tem uma pega bem bacana, sendo que é um canivete que ele tem uma ação ali por washers, não sei se vocês conseguem ver, mas que ficou muito macia. São washers de bronze, esse aqui é o meu. Eu coloquei uma gotinha de nano oil, mas ficou realmente muito suave. Se a gente for ver também, por exemplo, aqui a questão de como está a centralização dele, diria que está uma centralização ali. Eu diria que talvez aí quase que 100%, quem sabe um pouquinho para a direita só, não sei. Mas ficou um canivete então muito acertado. Normalmente eu não gosto de canivetes que não tem aqui a questão da guarda. Por exemplo, aqui a gente tem no 9201 uma guarda bem mais proeminente, que não deixa sua mão tentar escorregar ali para o fio, mas esse não é um canivete pensado então realmente para você ficar
dando estocadas ou algo desse sentido. É realmente um canivete pensado aí mais útil para um serviço mais utilitário, para vir ali abrir uma caixa, fazer cortes realmente nesse sentido. Eu acho que ele ficou com um design muito bacana, então ficou um design bem diferente. Aqui ele tem um espaço se você quiser passar algum tipo de lane art, e ele também conta ali com liners. O liner dele ele vem mais ou menos como se fosse aqui, então um liner de aço e o resto é G10. Então dá para mostrar para vocês que tem pouco espaço ali de liner, mas o espaço que a gente tem com os liners ele vem então com alguns alívios de buracos para alívio de peso. Continuando a questão das comparações de tamanho, com mais alguns modelos da SRM, aqui a gente tem, por exemplo, o SRM 9211 na versão da Wolf com a lâmina prata, então mais um lançamento. Ficou muito bacana, bastante gente pedia essa versão, porque a gente só tinha ele com o visual full black, então nas versões da Wolf. Mas eu gostei que a Wolf manteve aqui o clipe preto, mesmo com a lâmina prata, eu acho que fica bem bacana. E esse canivete aqui, por exemplo, ele tem um clipe prata, que embora eu acho que até fique mais bonito, acaba chamando mais atenção, é um clipe até que bem polido ali, sendo que nessas outras duas versões a gente tem aquele clipe que eu mostrei com detalhes para vocês, que ele tem uma espécie de um brilho ali no chanfro dele, eles fizeram esse acabamento que eu acho que ficou bem bonito, parece que já tem aí um pouco de uso. Mas então, continuando aqui e comparando então com alguns dos lançamentos da SRM, antes de comparar com o lançamento, vamos comparar com o modelo 238X. Aqui a gente tem ele, por exemplo, em relação também ao modelo que eu tinha mostrado para vocês, o 251, então um canivete bem diferente mesmo, muito bacana que eu quero gravar para vocês também. Aqui em relação a uma outra versão então do modelo 7228, que também chegou agora com a tala em alumínio. Aqui essa espécie de liner que vem dobrado desse sentido, esse com rolamentos e aço 14C28N, ficou um canivete muito bacana mesmo, dá para ver que é um canivete bem maior. Essas novidades da SRM ficaram um show de bola mesmo, tem bastante conteúdo que eu vou trazer para vocês sobre esses modelos. Aqui a gente tem em relação ao 255L, que eu já adianto para vocês que até agora é meu canivete favorito da Wolf. Então um canivete que eu já era fã, eu já trouxe para vocês o review de outras versões dele, mas essa versão da Wolf acho que ficou muito bacana mesmo. E agora então, começando a fazer comparações de tamanho com canivetes de outras marcas, a gente tem, por exemplo, aqui ele em relação ao Denko Shark Cub, e é engraçado que ele também é um modelo chamado Cub, então a SRM chama de SRM Cub 261M. Aqui tem ele em relação, por exemplo, também ao Cold Steel Tough Light, um outro canivete que eu também acho bem utilitário nesse sentido. E eu esqueci de comentar para vocês, mas a espessura da lâmina dele nas três versões, então nessas outras versões aqui também, é de 3,1 milímetros. E ele tem aqui um desbaste que eu achei muito bacana. Não é um desbaste ultra fino e delicado, mas ainda assim é um desbaste bem fino, que fatia muito bem. Então é um canivete que veio com um fio de fábrica muito bom, a SRM sempre costuma mandar os canivetes com um fio muito bacana, mas é a primeira vez que eu vejo então a SRM utilizar o 154 cm. A gente costuma ver esse aço, por exemplo, em outras marcas. Aqui a gente tem, por exemplo, o modelo Kaiser Brat com 154 cm e as talas em G10 também, que eu já trouxe review para vocês. Aqui a gente também tem um outro modelo da Vosteed, então o Vosteed Nightshade, também com aço 154 cm e as talas em G10. Sendo que esse é um aço então que tem um balanço bem bacana, até um budget steel, né? Então um aço da categoria mais budget, de aços então que não são tão caros como, por exemplo, os Super Steels, mas ainda assim é um aço que já se sobrepõe a alguns outros aços, como por exemplo mais de entrada aí, como o 8CR13MLV, como o 8CR14, por exemplo, também. Mas eu achei uma escolha bem interessante da SRM, sendo que a dureza que eles informam que deixam o 154 cm entre 59 e 61 HRC. E comentando agora sobre o 140 CR, eu gostaria de dizer que eu tenho mais conhecimento sobre esse aço para vocês, mas eu realmente não tenho, não achei tanta coisa na internet, não conheço nenhuma outra lâmina que utilize esse aço. Eu pesquisei, achei um 140 CR3, que eu acho que pode ser esse, que no caso não é um aço inox, porque não é um aço que tem mais que 12% de cromo, mas a SRM diz então que na lateral aqui a gente tem então aços inox. Então eu não sei se vocês entenderam como é feito esse sanduíche, aqui dá para a gente ver a divisa que a gente tem ali entre os dois aços, e esse é um aço que a SRM então deixou com uma dureza maior. Ele está aí, segundo o que está informado no site deles, entre 61 e 63 HRC. E embora não seja um aço, então, pelo que eu vi ali, inox, a SRM no site dela diz que ele tem desempenho similar aí ao S35VN.
Eu gostaria que eles tivessem colocado um pouco mais de detalhe no site, explicando em que aspectos a gente tem exatamente esse desempenho, mas é um aço que parece ser então aí bem interessante. E caso algum de vocês tenha mais então informações sobre esse aço, deixa aí também nos comentários. Comenta aí também o que vocês acharam desses lançamentos da SRM, todas as versões aqui eu acho que ficaram muito bacanas. Essa aqui ficou muito bonita mesmo, achei que não vinha para o Brasil essa, mas veio, então bastante gente comentou lá no Instagram. Quando eu postei que a SRM então tinha lançado esse modelo, os primeiros vídeos lá atrás, bastante gente respondeu ali os stories falando que, putz, que pena que não vem para o Brasil, tem tantos modelos da SRM legais que não vêm para o Brasil, mas na verdade é porque os lançamentos da SRM costumam mesmo demorar para chegar. Então eu conversei com a Wolf até a SRM liberar para eles fazerem o pedido para trazer aqui para o Brasil. Demorou um pouco mais, tem bem mais coisa vindo também. No próprio site da Wolf você já consegue ver também modelos que vão vir no futuro. Mas eu já comentei diversas vezes isso, eu acho que muito bacana da SRM é ser uma marca que tem designs tão diferentes. Então a gente vê aqui um drop point, por exemplo, no 9008, aqui um clip point. São canivetes que têm linhas muito diferentes, por exemplo, o 9211 mesmo também é um super sucesso, muita gente tem esse canivete. Comenta aí qual canivete da SRM você tem, o que você acha desse modelo. E esse estilo de lâmina me lembra bastante um estilo de lâmina de um outro modelo, que eu já trouxe para vocês, que no caso é o CJRB Pirate com a lâmina do estilo Warncliffe. Então esse botão lock aqui. E eu acho que fica um estilo de lâmina bem bacana, porque ele deixa a ponta do canivete um pouco mais para frente. Então para você vir abrir uma caixa ou alguma outra coisa que você queira vir ali com a pontinha ajuda bastante. Mas esse canivete ainda mais com cabo desse jeito também permite você vir aqui e cortar sobre uma superfície utilizando ali a lâmina. Ele tem um pouco de curvatura ali, não é totalmente reto o fio, como vocês podem ver. Dá para ver que esse fio de fábrica que a SRM está mandando é um fio meio que semi-polido, muito bem feito. E é um modelo que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Um detalhe que eu achei bem bacana dele é a forma como eles fizeram o clipe. O clipe, na verdade, só tem um parafuso, como vocês podem ver, mas ele meio que tem uma dobrinha ali que vai para baixo. Então ele trava daquela forma, ao invés do que a maioria dos canivetes faz, de utilizar dois parafusos ali para prender o clipe. A SRM teve mais uma vez uma sacada com o clipe, eles têm clipes diferentes normalmente, e fez esse buraco aqui na tala, em que a gente consegue ver ali como o clipe tem uma espécie de um ganchinho que entra ali nesse buraco. Então, para isso, ele precisa só de um parafuso ali, eu acho que ficou uma solução bacana. E esse é um canivete também que fica bem discreto no bolso. Então, se a gente pegar aqui um paninho para mostrar para vocês, eu gostei bastante da questão, então, da tensão que a gente tem ali no clipe. Eu acho que ficou ideal, fica bem preso ali numa boa. Mas dá para mostrar para vocês que ele realmente some no bolso. Fica só essa pontinha ali, bem discreto mesmo, parece uma caneta. E o G10 dele eu também achei que ficou com uma textura bacana. Não é um G10 super agressivo que vai detonar bolso de calça nem nada disso. Acho que ficou bem bacana. Essa lâmina aqui com esse estilo laminado tá um pouco suja ali. Limpar para mostrar melhor para vocês. Mas ficou, na minha opinião, aí muito bonito. Então esse contraste ali que a gente tem, sendo que cada canivete também vai ter aqui um padrão meio único, né? Então essa linha aqui sempre vai sair um pouco diferente dependendo aí de canivete para canivete. Comentando sobre as inscrições que ele tem, ali a gente tem o SRM, Stay Ready for More. Aqui a gente tem também, acho que é um número de série, alguma coisa desse tipo. Ali o modelo, esse aqui é o GB2. E desculpem pelo barulho aí das notificações, esqueci de silenciar ali um tablet que está aqui perto. Mas a gente tem aqui também, por exemplo, esse modelo aqui com 154 cm, ali também deve ser algum tipo de número indicando o modelo. O 261, esse aqui é o GP. E aqui a gente tem o Stay Ready for More daquele lado. A gente consegue ver que na parte ali, então, do buraco na lâmina, a gente tem uma espécie de um chanfro. Então ficou um chanfro com um detalhe muito bonito. E aqui a gente tem a mesma coisa aí com o 261M GB. A questão da abertura desse canivete é muito tranquila de vir aqui fazer com o dedo do meio. É como eu prefiro abrir ele. Mas dá para vir aqui abrir com o polegar também, com o indicador também numa boa. Dá para vir aqui abrir com o polegar tranquilamente. Dá para flicar ele. Esse aqui, como é o meu, já coloquei um pinguinho de nano óleo, já estou abrindo ele fechando um pouco mais. Os washers de bronze, às vezes eles demoram um pouco mais para ficar ali super macios, mas são uma solução aí que eu acho muito interessante, porque eles lidam muito melhor com sujeira do que, por exemplo, com rolamentos. Então, muitos modelos da SRM, como a gente tem aqui, por exemplo, o 9008, contam com rolamentos ali no pivô, mas para entrar uma areinha, alguma sujeira ali,
é muito mais fácil essa sujeira entrar ali no rolamento e deixar o rolamento com aquela ação arranhando, com aquela ação ruim, do que com um washer. Então são vantagens e desvantagens que a gente tem entre rolamentos e washers, mas agora eu quero comentar para vocês um pouco sobre o peso desses modelos. Então eu vou pegar aqui a balança e pegando aqui a balança, vamos abrir um pouco mais de espaço. Esse é um canivete bem leve pela construção e pelo próprio tamanho dele também. Não é um canivete que tem uma lâmina muito grande para o comprimento total dele. Então, se a gente for ver realmente a área de fio comparada com o comprimento do canivete, não é tão grande. Mas é um canivete que ele te dá muito controle sobre o que você está fazendo. Se você quiser trazer aqui o dedo bem mais perto, você consegue subir ali numa boa para realmente ter bastante controle. Se você quiser deixar um pouco mais para trás, também dá para deixar numa boa. Eu achei que ele tem uma pega bem bacana aqui nessa parte do cabo. E o peso dele, como eu estava mostrando para vocês, é de 75 gramas. Comentando agora sobre os parafusos que ele utiliza, dá para ver que a gente tem aqui basicamente 3 parafusos. O pivô a gente tem de um lado o escrito da SRM, o outro lado aqui é um pivô, eu imagino que seja T8. Então vamos pegar aqui o kit de bits da marca Uirra, que eu recomendo muito para vocês. Pegar aqui o bit T8, e a gente tem ali T8 no pivô mesmo. E na parte aqui de baixo parece ser um bit um pouco menor, que eu imagino que seja o padrão T6. Então ali a gente tem um bit T6 e aqui a gente também tem um bit T6. O clipe é reversível tanto para destro como para canhoto, apenas tip up, então apenas com a ponta para cima quando o canivete está no bolso da sua calça. Eu acho que a SRM realmente fez um ótimo trabalho com esse modelo, sendo que se ficar mais alguma dúvida sobre ele, deixe na seção dos comentários. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para compra de qualquer uma dessas versões lá no site da Wolf. E como a Wolf é uma parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você terá 5% de desconto em todo o site e em todas as lâminas aí da SRM. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!